Hoje eu vou falar sobre os requisitos do vínculo de emprego. A legislação trabalhista considera empregado a pessoa física que presta serviços de forma habitual, com subordinação, mediante recebimento de salário. Muita gente acredita que basta trabalhar para alguém ou receber um pagamento para ter reconhecido o vínculo de emprego. Mas não é bem assim. A legislação estabelece que há necessidade de requisitos conjuntamente para ser reconhecido um vínculo de emprego. E conhecer esses requisitos é fundamental, tanto para quem trabalha quanto para quem contrata. Então vamos entender cada um de forma simples. O primeiro requisito é a pessoalidade. Isso quer dizer que é a pessoa contratada, a própria pessoa, é quem deve ir trabalhar e realizar as atividades pela qual foi contratada. Outras palavras, quer dizer que a pessoa contratada não pode simplesmente mandar outra pessoa no lugar dela para fazer as atividades. Imagine um vendedor contratado e ele resolve enviar um amigo no lugar dele para trabalhar em determinado dia, sem a autorização da empresa. Isso demonstra que não está caracterizada a pessoalidade exigida na legislação trabalhista. Portanto, para a relação de emprego, a pessoa contratada deve comparecer pessoalmente para realizar as atividades. O segundo requisito é a habitualidade, também conhecido como não eventualidade. Aqui, o trabalho deve acontecer de forma contínua, passando a se tratar de uma rotina da empresa, mas não significa trabalhar todos os dias. Uma pessoa pode trabalhar apenas 2 ou 3 vezes na semana e ainda assim ser reconhecido como vínculo de emprego, desde que haja uma prestação de serviços habitual e contínua. Por outro lado, se alguém é contratado para a realização de uma pintura, de um concerto específico, de uma obra, estamos falando de um contrato de trabalho eventual e não de uma relação de emprego. O terceiro requisito é a onerosidade. Esse é o requisito mais simples de entender, que é o qual se trata do recebimento de salário. Aqui, normalmente, o funcionário presta serviço durante o mês e recebe o salário até o 5º dia útil. O quarto requisito é a subordinação. É um dos requisitos considerados o mais importante na relação empregatícia. A subordinação significa dizer que o empregado está sujeito às ordens da empresa, do empregador. Aqui falamos de horários a cumprir, regras internas da empresa, formas, orientações de como executar os serviços e até aplicação de penalidades em razão de descumprimento de alguma regra da empresa. É justamente essa diferença que separa muitas vezes o trabalhador autônomo do trabalhador CLT. O trabalhador autônomo, ele possui muito mais liberdade quanto à forma de execução de serviços, o tempo, o horário, e normalmente ele não está obrigado a cumprir as normas internas da empresa. E normalmente ele não está sujeito ao controle direto do contratante. Hoje, inclusive, existe um termo muito usual, que é a subordinação estrutural. Ela acontece quando o trabalhador está completamente inserido nas atividades da empresa, participando de suas atividades mais importantes, mesmo que não receba ordens diretas o tempo todo. Por isso, atualmente, os tribunais analisam não somente as ordens expressas, mas também o caso a concreto, como acontece no dia a dia. Além desses requisitos, existe outro aspecto muito importante. O risco da atividade econômica pertence ao empregador. Isso significa dizer que quem assume os riscos do negócio é o empregador e não o trabalhador. O empregado, ele recebe seu salário independentemente se a empresa teve lucros ou prejuízos. A Justiça analisa o contrato de trabalho não apenas a forma escrita, mas como acontece na realidade. O direito do trabalho valoriza muito mais o que acontece na realidade do que os documentos escritos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e compartilha com quem precisa saber dessas informações.